got me like. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para fazer mais uma videoaula para vocês, no qual o nosso conteúdo de hoje vai abordar o sistema ósseo. Como vocês podem perceber, o nome já diz. O sistema ósseo vem de quê? Vem do osso, nosso sistema esquelético, certo? Então, a nossa aula de hoje irá abordar um pouco sobre isso, um pouco sobre cartilagem e um pouco também sobre articulações, porque o nosso sistema ósseo envolve essas três etapas. Só que a gente vai especificar nessa aula de hoje mais sobre o sistema ósseo, beleza? Eu sou o Breno, acadêmico do curso de Ciências Biológicas da UEG Campus Pirenópolis, e vou estar ministrando essa aula hoje para vocês. Espero que vocês gostem, beleza? Bom, aqui está uma breve introdução para vocês entenderem como funciona o nosso sistema esquelético, ou seja, os nossos ossos para a quantidade que possui, certo? De acordo com leituras bibliográficas, pesquisas feitas, o nosso esqueleto ele é composto por ossos de cartilagens, como eu disse para vocês, e que estão perfeitamente arranjados na formação de nosso esqueleto, certo? O nosso esqueleto humano adulto ele é formado por cerca de 206 ossos, certo? Só que de uma criança recém-nascida pode passar de mais de 300 ossos, certo? Mas no esqueleto já adulto ele possui cerca de 206 ossos, certo? Esses ossos eles podem atuar tanto na sustentação do nosso organismo, na proteção dos nossos órgãos vitais, pode garantir também a nossa movimentação, a produção de células sanguíneas e no armazenamento de alguns sais minerais, tais como cálcio, fósforo, certo? E alguns zincos, por exemplo, mas principalmente o cálcio, certo? E aqui está um pequeno GIF, né, para vocês verem como é que funciona o nosso sistema esquelético, só para vocês verem a demonstração, beleza? Bom, continuando. Vamos falar agora dos ossos em si. Bom, os ossos eles são formados por um tipo de tecido, certo? Esse tipo de tecido é um tecido conjuntivo, certo? Ou então um tecido ósseo, certo? Vocês podem perceber que existem vários tipos de tecido. O tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular, tem vários tipos de tecido. Só que o específico dos ossos é o tecido conjuntivo ou então o tecido ósseo, certo? Esse tecido ósseo ele possui uma matriz extracelular mineralizada. Por que mineralizada? Porque vem de minerais, certo? Aqui, ó, nessa imagem vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Vocês podem perceber que possui fibra de colágeno, aqui a camada de membrana plasmática, a integrina, microfilamentos do esqueleto para dar sustentação, a fibronectina, polissacarídeo, proteína, carboidrato. Tudo isso aqui faz parte da matriz extracelular mineralizada, certo? Tudo isso se junta para dar sustentação para o nosso corpo, certo? Não só sustentação também, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as células vivas que contêm os nossos ossos. Se vocês não sabiam, o nosso corpo ele possui células vivas. Nosso corpo é rodeado por células, na verdade. Então, os ossos não é diferente, também possui células, certo? São três tipos de células que vocês podem ver: os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos, certo? Cada tecido desse, cada célula desse, ela possui suas características, cada um com sua própria função. Essas três aqui que eu acabei de falar, elas são provenientes dessas células osteoprogenitoras, certo? Que ficam localizadas, por exemplo, na articulação aqui, ó, do joelho, ou seja, do osso do joelho. Tá vendo que esse osso significa osso, certo? E vocês podem ver a diferença de cada um. Tá vendo a sua forma morfológica, tanto que é diferente? Ó, tá vendo? Beleza? Bom, vamos começar agora explicando um por um daqueles três que eu falei, certo? Vamos começar explicando sobre as células vivas osteoblastos, certo? Os osteoblastos eles são responsáveis pela síntese da matriz óssea, estando essas células relacionadas com a reparação do osso. Ou seja, síntese vem de formação. Então, os osteoblastos vai fazer o quê? Vai fazer com que forme a matriz extracelular. Vai fazer com que forme a matriz óssea para gerar uma certa sustentação para o seu corpo. E também vai atuar no processo de reparação. Ou seja, se algum osso estiver danificado, ou então precisando de algum reparo, é essa célula aqui, os osteoblastos, que vão fazer o processo de reparação. Beleza? E também tem uma função de suporte do organismo e também atuar na proteção de estruturas vitais, ou
por exemplo, um coração, ou então alguma estrutura, por exemplo, vamos dar exemplo do coração, que possui a caixa torácica, certo? Vai fazer com que algum dano que você sofra ali, mais sério, não chegue até o órgão vital do seu coração para que você não morra, por exemplo, certo? Então, esse osteoblasto vai fazer com que você não receba uma pancada mais forte e possa danificar o seu órgão vital, por exemplo, que eu dei o coração, certo? Então, atua como proteção também. Bom, pessoal, continuando, agora vamos falar sobre as células vivas osteoclastos. Anteriormente, a gente falou sobre as células vivas osteoblastos. Essas células vivas osteoclastos, elas possuem características diferentes do que os osteoblastos, certo? Nessas osteoclastos, elas participam dos processos de absorção e remodelação do tecido ósseo. Ou seja, ela vai ter uma função de absorver alguma substância imprópria que o seu osso está identificando e vai tirar ali do seu osso, que não seja prejudicial. E vai remodelar, por exemplo, o seu osso quebrar, por exemplo, fraturar e ficar deformado, é essa célula aqui que vai fazer com que ele se remodele, certo? Que vai acontecer esse processo de remodelação, certo? Agora vamos juntar os dois para vocês verem que eles têm quase a mesma função, certo? Os osteoblastos e os osteoclastos atuam no equilíbrio da remodelação óssea. E esse equilíbrio ele é controlado pelo sistema imune. Então vocês podem ver que ele é relacionado com o nosso sistema imunológico, certo? Remodelação óssea, por exemplo, se o nosso sistema imunológico estiver ali no equilíbrio, certo? Beleza? Sem nenhum tipo de patógeno ou algum tipo de agente infeccioso, os nossos ossos vão estar tranquilo também, tudo certinho, ocorrendo conforme o nosso organismo quer. Agora, se por acaso tiver algum agente infeccioso ali, pode acontecer com vários tipos de doença, por exemplo, certo? Se este balanço, por exemplo, eu disse para vocês, inclinar-se para o lado dos osteoclastos, por exemplo, vai ocorrer uma reabsorção patológica, ou seja, a osteoporose. Todo mundo sabe o que é osteoporose? Eu acho que não. Quem não souber, osteoporose é uma doença causada por falta de cálcio nos ossos. Passa propaganda nas televisões que tem remédios que eles produzem para esse tipo de doença, que é aumentar o cálcio nos ossos, principalmente o cálcio, que é um que dá mais sustentação. Por que as pessoas dizem para você tomar leite? Porque possui muito cálcio, o leite é muito bom para os ossos. Então, se por acaso o nosso sistema imunológico estiver baixo, pode ocasionar vários tipos de doenças, e uma das principais é a osteoporose. Beleza? Entendido? Bom, e agora vamos explicar para vocês e vamos entrar agora no assunto das células vivas osteócitos. Então, só recordando que a gente já viu, a gente fez uma pequena introdução, certo? Falamos das células vivas osteoblastos, falamos das osteoclastos e agora vamos falar sobre os osteócitos, certo? Essas células vivas osteócitos, elas estão relacionadas com a manutenção da matriz e com a reabsorção quando estimulado pelo hormônio da paratireoide. Então vocês podem perceber que o nosso sistema, eles estão interligados em vários sistemas, como por exemplo cardiovascular, ósseo, endócrino e entre outros. Estão tudo interligados com várias funções. E aqui no caso dos osteócitos, eles estão interligados com o quê? Com o nosso sistema endócrino, certo? Por que sistema endócrino? Porque fala das glândulas, certo? As nossas glândulas que possuem o nosso corpo, como por exemplo as suprarrenais, a paratireoide, a tireoide, certo? E nesse caso aqui a gente vai especificar sobre essas duas glândulas aqui, que é a tireoide e a paratireoide, certo? Porque diz aqui, quando ocorre a manutenção, ocorre a reabsorção. Essa reabsorção só vai ocorrer graças ao hormônio da paratireoide, certo? Esse hormônio é conhecido como paratormônio, que é produzido por essas duas glândulas aqui, ó, certo? Porque diz aqui, ó, que em cada órgão ela possui funções diferentes, certo? No órgão, por exemplo, aqui do nosso intestino, vai fazer o quê? Vai aumentar a absorção de cálcio no intestino devido à ativação da vitamina D, certo? E já nos nossos rins, ela vai reabsorver aquele cálcio produzido, certo? E nos ossos, ela vai dissolver parte daquele mineral e vai liberar o cálcio, certo? Aumentando o cálcio no nosso sangue, certo?
E todo esse processo vai acontecer uma retroalimentação negativa, certo? E vai baixar o cálcio novamente no nosso sangue. Então vocês podem perceber que é um ciclo, certo? Sobre esses osteócitos. Então, só recapitulando, os osteócitos eles só vão atuar graças a esse hormônio da paratireoide, certo? Esse hormônio chamado de paratormônio, porque ele vai estimular a produção de cálcio nos nossos órgãos, como por exemplo nos rins, no estômago e nos ossos, certo? Só que alguns vão aumentar e outros vão abaixar, beleza? Bom, e aqui está uma imagem do esqueleto humano, só para vocês perceberem como é que funciona a morfologia, os nomes que possui aqui. Vocês podem ver que nessa região aqui, ó, está o nosso crânio, que se localiza no nosso cérebro, certo? Está aqui a maxila, a mandíbula. Todo mundo achava que maxila e mandíbula era uma coisa só, porém não é. São órgãos diferentes, são ossos diferentes. Maxila é uma coisa, mandíbula é outra. A maxila se localiza em cima, por exemplo, em cima aqui, ó, perto do nosso nariz. E a mandíbula se localiza aqui, ó, perto do nosso queixo, que faz um movimento de abertura, certo, da nossa boca. Temos o úmero, né? Aí temos a coluna vertebral, a una, o rádio, aí os ossos carpais, que são aqui o começo dos nossos dedos. Temos o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo humano, que se localiza na coxa. Aí temos também a tíbia, temos também o metatarso, as falanges, os ossos tarsais, a patela, metacarpo, as falanges, o cóccix, sacro, quadril, a cartilagem, né, que envolve as costelas, o externo, a escápula e a clavícula, beleza? Esse aqui é basicamente os ossos que o nosso esqueleto humano possui, beleza? Bom, pessoal, falei para vocês aqui sobre os nossos ossos, né, as divisões deles, de acordo com o esqueleto humano, e agora vamos falar sobre especificar sobre todos os ossos, um por um, sobre os tipos deles, certo? Bom, aqui vamos falar agora sobre a classificação dos ossos, certo? Didaticamente, de acordo com alguns didáticos, alguns livros, costumam classificar os ossos de acordo com a sua forma em 5 tipos principais: longos, curtos, planos, irregulares e sacemoides, certo? Que estão essa classificação que vocês estão vendo aqui, beleza? Os ossos longos, eles apresentam maior comprimento em relação à largura, ou seja, por exemplo, o fêmur, vocês podem ver que o fêmur ele é o maior osso, então ele é bem comprido, certo? No seu comprimento. Apresenta também os ossos curtos, né? Todas as dimensões, comprimento, largura e espessura, são equivalentes, ou seja, um exemplo é o nosso tarso, certo? E o nosso carpo também. Temos também os ossos planos ou laminares, né? Que possuem uma espessura fina, o comprimento e a largura são equivalentes. Um exemplo é o osso do crânio, certo? Que a espessura dele é bem grossa, certo? E a largura também, certo? Mas equivale de crânio para crânio, certo? Temos o osso irregular, os ossos irregulares também, não apresentam uma forma geométrica definida, como por exemplo as vértebras, porque pode ter vértebras pequenas, vértebras grandes, menores, grossas, finas, então elas podem variar, certo? E a sua forma geométrica também. E temos também os ossos sesamoides. Eles são pequenos e arredondados, e o principal exemplo é a patela. Beleza? Entendido? Bom, agora as principais funções dos ossos. Bom, o osso você pode perceber que ele atua na sustentação do corpo. Imagine o corpo, que é pura cartilagem. Se não tivesse osso, você acha que você ficaria em pé, por exemplo? Claro que não. Porque o osso que dá a sustentação para que você se movimente, para que você fique em pé, para que você realize vários movimentos, certo? Atua também como proteção de impacto, como eu disse lá no comecinho, como por exemplo do coração que eu dei, que o coração fica protegido pela caixa torácica. Essa caixa torácica ela é um conjunto de osso que protege o coração, certo? Então, uma das funções também é a proteção contra impactos, certo? Vários ossos protegem órgãos importantes do corpo humano, como eu disse, por exemplo, o coração lá anteriormente. E esses ossos do crânio protegem o encéfalo. Então, vocês podem perceber que o encéfalo ele fica bem interiormente, lá para o nosso cérebro, certo? Então, antes de chegar no cérebro, tem um crânio, que é um osso muito duro, certo? Mas dependendo do impacto, pode quebrar, certo? Então, os ossos do crânio protegem esse encéfalo. Como, por exemplo, quem anda de moto utiliza o capacete. Porque se não tivesse o capacete, se houvesse algum acidente, machucaria gravemente o cérebro, certo? E também tem uma função de atuar
na locomoção, como eu disse anteriormente também, né? Que eu já disse, que atua na movimentação, principalmente dos seres humanos, né? Bom, e possui também armazenamento de energia, que são os triglicerídeos, né? São armazenados nas células de gordura, na medula óssea. Para quem não sabe, triglicerídeo é nada mais nada menos que gorduras, certo? Tem a função também de produzir células sanguíneas, né? Na medula óssea, por exemplo, que atua na produção de células sanguíneas, fabrica o leucócito, o eritrócito, as plaquetas, certo? E também armazena minerais, como eu disse para vocês, armazena o cálcio, pode armazenar zinco, vitaminas, vários tipos, certo? E atua também possibilitando a homeostase, certo? Que é equilibrar aqueles certos minerais, certo? Bom, e não podemos esquecer também de falar das articulações. Essas articulações aqui é outro conteúdo que eu vou passar para vocês, certo? Em outra videoaula. Então aqui eu só vou destrinchar de maneira simples sobre as articulações, porque é importante, porque os nossos ossos, eles são ossos, cartilagens e músculo. Eles estão todos interligados, certo? Mas isso é em outra videoaula, eu vou especificar aqui de forma mais simples. Bom, de acordo com algumas leituras, as articulações podem ser definidas como local entre união de dois ou mais ossos. Como por exemplo, eu vou dar um exemplo bem breve de uma articulação. Esse movimento aqui, ó, que você faz com o seu cotovelo, é uma articulação entre o osso aqui e este osso aqui, certo? No meio, possui essa articulação, esse processo aqui. Para fazer isso aqui, você precisa de articulação, certo? Porque se você não tivesse articulação, seu braço ficaria assim, ó. Você não conseguiria fazer esse movimento, certo? E essas articulações, elas são classificadas em 3 tipos: sinartrose, anfiartrose e diartrose, certo? A sinartrose são também chamadas de articulações imóveis, certo? Você não consegue ter um certo movimento. E temos também a anfiartrose, caracteriza por ser ligeiramente imóvel, certo? Ela não possui um certo movimento, mas você consegue movimentar de forma mais suave, mais calma. E já a diartrose permite uma movimentação bem maior, como por exemplo o seu joelho, você consegue movimentar ele de forma bem, do jeito que você quer, bem rápida, se possível, certo? Bom, as articulações também são classificadas de acordo com o material que se encontra entre os ossos, certo? Como por exemplo articulações fibrosas, articulações cartilaginosas e articulações sinoviais, certo? Essas articulações fibrosas vêm de fibras, cartilaginosas vêm de cartilagem, né? E sinovial, você pode lembrar de líquido sinovial, certo? Eu vou estar especificando bem simplificamente mais para frente. Mas bem simples, que eu vou dar essa videoaula em outra oportunidade, certo? Bom, vamos falar um pouco sobre as articulações fibrosas. Como eu disse anteriormente, as articulações fibrosas ela está presente no tecido conjuntivo fibroso, né? A presença de fibras, certo? Ela apresenta mobilidade reduzida e são imóveis, você não consegue se movimentar com esse tipo de articulação, né? E existem 2 tipos: as suturas e as sindesmoses, certo? As suturas delas são encontradas no osso do crânio, que são certas repartições que vocês têm no cérebro, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, certo? E a membrana de tecido conjuntivo observada é muito fina, certo? Você não consegue ver porque ela é muito fina. Às vezes sim, com auxílio de algum microscópio, algum tipo dessas coisas. E também as sindesmoses, que apresentam características similares às suturas, porém você não consegue ver no crânio, certo? Essa é a única diferença delas. Bom, temos também as articulações cartilaginosas, né? Que é a presença do tecido conjuntivo cartilaginoso, ou seja, cartilagem, certo? A mobilidade é reduzida, você consegue movimentar, certo? Não de maneira tão grande, mas consegue. E existem 2 tipos: as sincondroses e as sífises, certo? As sincondroses, elas são formadas por cartilagem hialina, e as sífises apresentam cartilagem fibrosa, certo? Possuem 2 tipos de cartilagem fibrosa, certo? Bom, e por último, temos as articulações sinoviais, certo? Que é a presença de uma cápsula que delimita uma cavidade articular, certo? Encontra-se um líquido viscoso que recebe o nome de líquido sinovial, o qual esse líquido é rico em ácido hialurônico, certo? Esse ácido, ele é o importantíssimo líquido que possui ali, por exemplo, na sua articulação. Se não existisse líquido,
seus ossos ficariam em atrito. Bom, pessoal, e seguindo, temos também as articulações sinoviais, certo? Essas articulações, ela possuem a presença de uma cápsula que delimita a cavidade articular, certo? Nessa articulação também, possui um líquido viscoso chamado de líquido sinovial, que ele é rico em ácido hialurônico, certo? Esse líquido, pessoal, ele é um dos líquidos mais importantes que possuímos nas articulações, porque se não fosse ele, você não seria capaz de movimentar livremente sem aquela rangência, certo? Seu osso ficaria rangindo se não existisse esse líquido, porque é esse líquido que faz com que seu osso fique ali sem dar atrito, certo? Porque esse líquido faz com que você deslize o osso em um outro sem se desgastar. Então, muitas pessoas que têm problema de joelho, pode ser a falta desse líquido, porque ele age como lubrificante, certo? E agora vamos falar para vocês sobre o esqueleto axial e apendicular. O nosso corpo, o nosso esqueleto, ele é dividido em duas partes, que é a parte axial e a parte apendicular. No chamado esqueleto axial, temos o crânio, as vértebras, as costelas, o externo e o ocioide, certo? O nosso crânio é formado por 28 ossos, responsável por garantir principalmente a proteção do encéfalo, que eu tinha dito anteriormente, certo? As vértebras, que formam a chamada coluna vertebral, que é aquele osso reto que você possui nas suas costas, certo? No qual é composta por 26 ossos e 33 vértebras, certo? E as costelas, que elas formam em seus 12 pares, a caixa torácica, certo? E 7 pares superiores, que recebem o nome de costelas verdadeiras, e articulam-se diariamente com o externo. Elas estão interligadas com o externo, certo? Bom, e também temos o externo, que fica localizado na parte anterior do tórax, e temos também o ocioide. Ele não possui articulação e é encontrado entre a mandíbula e a laringe, certo? Bom, e temos o esqueleto apendicular. Temos o axial e temos o apendicular. Eu vou falar sobre o apendicular. Ele é formado por membros da cintura escapular e pélvica, certo? Os membros superiores são formados pelo húmero, que forma o braço, a unha e pelo rádio, e formam o antebraço, esse conjunto aqui, certo? Os punhos e as mãos são formados pelo carpo e metacarpo. Os dedos são formados por falanges, que são essas estruturas aqui da nossa mão. Os membros inferiores são formados pelo fêmur, que é o maior osso da nossa perna, e pela tíbia, né, e pela fíbula. E o joelho é composto pela patela, e nos pés encontramos os ossos do tarso, metatarso e também das falanges, certo? Bom, a cintura escapular e pélvica, elas são formadas pela clavícula e a escápula. Une o tórax aos membros superiores, enquanto a cintura pélvica, que é formada pelo osso do quadril, liga-se ao sacro e aos membros posteriores, certo? Estava aqui o que eu falei, ó, o esqueleto axial, que é essa estrutura do crânio, do tórax, até a coluna vertebral aqui, certo? Até chegar aqui perto do sacro, certo? Só que isso aqui não é o sacro, certo? Quando chegar mais ou menos perto. E temos o esqueleto apendicular, que é a região da tíbia, da fíbula, das falanges, certo? Do fêmur, só que sem essa parte do tórax, o crânio. Então eles são divididos em duas partes, certo? Apendicular e axial, beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado.